Olá, aqui quem está falando é a Karine Ros e eu vou falar com você sobre um tema um pouquinho delicado hoje. Você já se sentiu uma fraude? Aquela sensação de que a qualquer momento você pode ser descoberto no ambiente de trabalho? Ou você está num ciclo infinito de cursos, você finalizou sua graduação, aí você vai para uma pós-graduação, a pós-graduação não é suficiente, você vai para um MBA, você já tem o inglês ok, mas você acha que seu inglês não é suficiente, você precisa fazer um intercâmbio, ou quiçá ter um inglês nativo para você conseguir atingir aquela tão sonhada promoção, ou aquele processo seletivo naquela empresa que você tanto adora. Pois bem, isso são sintomas da síndrome da impostora, mas você não está sozinha. Hoje, mais 70% dos profissionais bem-sucedidos possuem a síndrome da impostora. Mas olha só que interessante, principalmente as mulheres. E principalmente as mulheres que estão em ambientes muito masculinos. Mas fica tranquila que eu também já passei por essa síndrome. Na época que eu estava trabalhando como consultora da Unesco, eu tinha conseguido uma promoção para um cargo de gerência e eu acreditava que eu tinha conseguido essa promoção por sorte, não por mérito ou por competência minha no ambiente de trabalho. Eu acreditava que eu tinha uma boa relação com o meu chefe e por isso ele tinha feito essa promoção. E depois, quando eu comecei a estudar um pouco mais esse tema, eu percebi que no fundo tinha a ver com sintomas da síndrome da impostora. Mas, Karine, eu já entendi que eu tenho esse problema. Como que eu faço para resolver isso na minha vida? Bom, a gente vai passar algumas dicas para vocês, para como você aprende a lidar um pouco mais com essa síndrome. E a primeira dica tem a ver com você identificar quais são os seus pontos fortes hoje. Você consegue me dizer no que você é boa, por exemplo? Se eu perguntasse para você, tivesse numa entrevista de trabalho, eu fizesse essa mesma pergunta, você saberia dizer com uma certa facilidade? Se você não tem essa clareza, pergunte para o seu chefe, pergunte para amigos próximos seus, familiares, o que eles entendem que você tem como ponto positivo, ou talvez pontos em desenvolvimento. Mas se você realmente não acredita nas dicas e nos feedbacks que eles estão dando, talvez uma sugestão seja você criar um formulário anônimo, onde essas pessoas possam preencher e contar um pouco mais o que elas percebem de você. Talvez você possa se surpreender com essas respostas. A minha segunda dica para você tem a ver com a gente honrar a nossa história. O que isso significa? Se você olhar para a sua trajetória de vida, você vai perceber que você teve muitos desafios e que elas são conquistas suas. Então, talvez quando você teve o seu primeiro salário, foi uma conquista, foi algo desafiador, mas que você conseguiu. Aquela primeira viagem que você fez e que você acreditava que você não ia conseguir fazer, mas você deu conta. Ou você ter passado no vestibular, ou você ter passado numa grande empresa. Então, comece a olhar cada uma dessas histórias, né? Se você pudesse, por exemplo, colocar um número 1 que representa você e cada 0 representasse as suas conquistas, eu tenho certeza que formaria um número gigante. E esse é o ponto, porque a gente precisa aprender a honrar as nossas histórias. Porque eu sou a história que eu conto da minha história para mim, mas também para os outros. Como que eu narro essa minha história para outras pessoas e a sua história é a sua força. Bom, minha última dica para você tem a ver com a nossa capacidade de aprender a fazer perguntas inteligentes. Então, um exemplo simples. Imagina que você está num date com um cara que você está curtindo sair, você já está no seu segundo encontro e na noite anterior vocês ficaram de bater um papo e tudo mais e combinar o próximo encontro. Acontece que essa pessoa não te responde já faz 12 horas a mensagem no WhatsApp. E aí você já começa a alucinar. Acreditar que, por exemplo, ele não presta, que, enfim, ele é igual aos outros relacionamentos que você teve. Isso tem a ver com alucinação. E aí o curioso é que talvez ele responda a sua mensagem 12 horas depois e tenha mencionado para você que esqueceu o celular em casa. E esse é o ponto da discussão. A partir do momento em que a gente faz perguntas inteligentes, a gente reduz o nosso nível de estresse e o nosso nível de ansiedade. E a gente passa sim a ter mais autoconhecimento, a ter mais autoconfiança e a ser mais estratégica no ambiente.
eu vou dar um último exemplo de como eu posso fazer uma pergunta inteligente, pegando esse exemplo do date. Então imagina que você só troca mensagem com ele, se você não liga para ele. E eu vou dar um exemplo então, final, relacionado com esse último que eu dei. Então imagina que você pode fazer uma pergunta assim: olá fulano, você sempre me responde as mensagens de forma rápida, dessa vez está demorando mais. Existe algo, aconteceu algo com você, tá tudo bem? Então uma pergunta simples. Talvez você tenha uma resposta diferente dos resultados que você está tendo hoje. Então esse é um pouquinho do que eu queria compartilhar. De verdade espero que tenha sido útil para você esse conteúdo. Se você quiser saber mais dicas, mais conteúdos, por favor compartilhe esse conteúdo com amigas, caso você ache que tenha sido útil para você. E também nos mande o feedback de futuros conteúdos que você gostaria de ver. É isso, um beijo grande, tchau, tchau!